Então, bom dia a todos os que se encontram aqui e os que estão, que eu não domino. Isto para mim é uma coisa nova, é a primeira vez que estou a fazer um culto sem saber quem é que me está a ouvir. E confesso, apesar de... Há pouco falava com a Margarida, isto para mim é como se fosse sempre a primeira vez, cada vez que venho falar. E não sabendo quem me está a ouvir, aumenta em mim uma certa ansiedade, digamos assim. Mas a ansiedade faz parte da vida, portanto, vamos esperar que tudo decorra em bem e com aquilo que Deus quer. Sendo o tema hoje a nível nacional, portanto, da nossa União, prevenção da violência, a Mili lançou-me este convite, que eu agradeço, e desde já ela deve estar a ouvir, de certeza. Portanto, ela depois é que me vai avaliar também, portanto, tenho aqui que fazer um bom papel, e agradeço desde já. E é sempre difícil falar de violência, porque o meu trabalho é essencialmente com pessoas... Essencialmente não, é só com pessoas violentas. Portanto, eu estou imbuída de violência. Mas é sempre difícil falar, porque falar de violência é falar do nosso lado mais obscuro, mais difícil, o lado que nós nunca queremos admitir que temos. Por isso eu escolhi como título o Serei capaz de atos violentos? Eu, no fim, vou dar a resposta para mim. Cada um de vós dará a resposta individualmente no final. E escolhi, eu pensava que estava escrito ali o versículo, mas não está. Por acaso pensava, Jeremias 29:11 para introduzirmos. E eu pedi até a alguém com uma voz assim um pouco assim audível que lesse este versículo, que é pequenino e que nós todos basicamente conhecemos. Jeremias 29:11. O Francisco tem a Bíblia aberta, creio eu. Podes ler, por favor? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Entretanto, ficou... Escolhi isto para nos começar a balançar, porque Deus tem, em relação a nós, pensamentos de paz e não de mal. Nós que constantemente o estamos a confrontar e a fazer mal. Nós, em relação aos nossos, nem sempre temos sentimentos ou pensamentos de paz, certo? A maior parte das vezes até nem temos. Portanto, estamos aqui um pouco nesta diferença. Então, vamos começar por ler mais uma passagem que se encontra em Gênesis, no capítulo 4, versículos 8 a 9. E Gênesis 4, 8 a 9, que nós também conhecemos, diz o seguinte: Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso, ou por acaso, sou guarda ou guardião do meu irmão, como dizem algumas versões? Prezados irmãos e amigos, nós temos aqui o primeiro ato violento da história da humanidade. E não foi uma simples palavra depreciativa ou injuriosa. Não foi assim uma simples tapazinha. Não foi um empurrão. Foi um homicídio. E um homicídio fraternal. Um homicídio cometido no interior da família. Família, aquele espaço onde nos deveríamos essencialmente sentir amados, seguros, com bem-estar. Foi neste espaço íntimo que ocorre o primeiro homicídio. E isto anuncia tudo o que virá a seguir. E hoje, quando abrimos a televisão,
invariavelmente, não há um dia em que não se ouça falar de violência doméstica, que é a violência intrafamiliar, na família. E há outras formas de violência. O primeiro ato de violência foi precisamente na família. Portanto, este ato extremo, que é o tirar a vida a alguém, realmente surge numa altura, eu não sei quantos anos teria Caim e Abel, já estariam cá fora do paraíso, não faço ideia, mas estávamos no início. Portanto, agora com os anos todos que temos em cima de pecado, imaginem, não é? E temos aqui também a primeira negação da história da humanidade do cometimento do ato. Eu? Não. Nunca. Nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu não fiz uma coisa dessas. Negação de um ato que se sabe que se cometeu. Não é? Portanto, Caim sabia o que é que tinha feito. E Deus também sabia. E Caim sabia que Deus sabia. Estão a ver a gravidade da coisa? Portanto, o quanto o ser humano é capaz de mentir sobre o que é capaz de fazer ou sobre o que é que fez. Portanto, temos aqui esta primeira parte. Quais foram os motivos? Já falámos várias vezes, em várias reuniões, inveja, irritação, desamor pelo irmão. Podem ser motivos legítimos, até podem ser motivos em resposta a comportamentos negativos do outro, eventualmente de Abel para com ele, ou do outro para connosco, mas nenhum motivo legitima o ato de violência deste modo. E a partir deste momento, a violência passa a fazer parte irremediavelmente da experiência humana. O que não significa que nós a devemos tolerar. Lá por fazer parte, porque sabemos que faz, não significa que a devemos que tolerar. Deve ser feito tudo, mas tudo, Igreja, e sabemos que a nível dos Estados isso também acontece, em termos sociais e políticos, deve ser feito tudo para a evitar, para a prevenir, para que ela não evolua. E por isso é que ela também é punida, não é? Pelo sistema judicial, pelo nosso sistema judicial. Em alguns países, a violência é considerada uma questão de saúde pública e gastam-se quantias incalculáveis na sua prevenção e, quando não se consegue, no seu tratamento. E Portugal é um deles. O gasto que é feito em termos de prevenção é muito. Envolve o sistema da educação, o sistema da justiça, o sistema da saúde, envolve vários ministérios em conjunto para prevenir a questão da violência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência é o uso de força física ou poder em ameaça ou em prática, as duas coisas, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra uma comunidade ou um grupo que possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação de qualquer coisa. Tudo isto é ato violento. E a Organização Mundial de Saúde acrescenta uma coisa muito interessante, acrescenta intencionalidade àquele que pratica violência. Acrescenta intencionalidade ao agressor. Não há cá de... eu não sabia. Não, há intenção. Qualquer ato violento é intencional. E a própria Organização Mundial de Saúde acrescenta isso. E, invariavelmente, o poder e a força estão do lado do agressor e invariavelmente, a vítima está submissa, normalmente com dificuldade ou com medo de reagir, ou então desconhecedora do que é que vai acontecer, como é por acaso, por exemplo, a violência coletiva, não é? Nós estamos aqui e pode entrar aqui alguém com uma arma e disparar, como muitas vezes ouvimos nas notícias. Nós
estamos desconhecedores disso, não sabemos, a qualquer momento isso pode acontecer. Ou estamos num centro comercial, ou estamos na escola. Ainda há pouco tempo se falou daquele possível atentado que foi impedido na Universidade de Ciências de Lisboa, coisa que em Portugal até nunca se tinha ouvido falar. Ouvimos nos Estados Unidos e pensamos que horror se isto acontece numa das nossas escolas, e é frequente, infelizmente, isto acontecer nos Estados Unidos. Nas nossas escolas ou universidades nunca tínhamos ouvido falar uma coisa destas. Portanto, há aqui esta parte das vítimas desconhecedoras do que é que vão acontecer. Pronto. As guerras, e todos nós, ultimamente, falar de guerra é o que se ouve mais, abre-se a televisão e a guerra da Ucrânia está lá, são uma demonstração de poder e de força. E quanto mais armamento, mais poder e mais força. Os Estados gastam quantias incalculáveis em armamento. E dizem assim, cuidado, não atirem para cá nada, porque nós temos isto assim guardado e vai diretamente em segundos, chega a vocês. E depois o outro país diz, mas vê lá, olha que se tu atiras, eu também tenho cá uma muito boa, que deve estar a funcionar, e vai diretamente para... E nós andamos, eu ouço às vezes durante o dia, falo com alguns colegas, medo, angústia, porque qualquer um pode atirar. E o primeiro que atirar, os outros atiram também. Ultimamente só temos ouvido falar do que é que se passa na central nuclear. Não vou dizer o nome porque vou dizer o nome errado. Quem é ucraniano saberá dizer o nome melhor do que é que se pode passar naquela central nuclear com o que está a acontecer. Da tragédia que pode vir, de facto, para o mundo se algum daqueles reatores estourar. Portanto, mais armamento, mais poder, mesmo que não se tenha muito armamento, e os mais velhos que aqui estão, eu há bocado estava a ouvir o programa dos 60 mais e pensei assim, ai minha nossa, já me vou inscrever nos 60 mais, quando antigamente era nos juvenis, pronto. Mas quem é mais velho, sabe para dizer quem é mais velho? Lembra-se da Guerra Fria, não é? Até nem podia haver armamento nenhum. Mas o que interessa é mandar assim umas mensagens que ninguém sabe, mas ameaçando, o outro tem medo. Pronto. Vamos ler agora em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E Mateus 24, 12 diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade, algumas Bíblias terão iniquidade, o amor de muitos esfriará. E algumas Bíblias têm o amor esfriará de quase todos. O final da história da humanidade apresentado na Bíblia é tudo menos idílico no que respeita ao amor. E resta-nos orar muito e vigiar muito sobre nós, sobre cada um de nós, para estarmos fora do grupo do quase todos. Vai ser um grupo muito pequenino. E vão lá estar adventistas do sétimo dia, no quase todos, aquele grupo grande. Porque alguns de nós o amor vai esfriar. Portanto, nós temos que vigiar e orar muito para estarmos no grupo pequenino. Porque isto é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Todos nós temos direitos e deveres. E lembrando aqui uma coisa que o Francisco costuma dizer, que fala-se mais em direitos do que em deveres. Tu dizes muito isto, e é verdade. Fala-se mais em direitos do que em deveres. E eu às vezes fico a pensar, porquê é que falamos mais em direitos do que direitos para aqui, para lá, mais direitos do que em deveres? Talvez porque nós todos nascemos com direitos. Não é? É o direito a pai e mãe, é o direito ao afeto, é o direito à proteção, é o direito aos cuidados, é o direito à manutenção. Todos nós nascemos com direitos. A criança não nasce, o bebê ali do... Eu conheço-vos muito bem, mas os nomes, isto não é por mal, eu conheço a todos muito bem, mas eu esqueço os nomes. A sério, há bocado ainda perguntei à Fernanda como é que se chama a menina mais velha, esqueci-me. Estava a comentar que ela estava muito crescida, muito bonita. Pronto, mas o bebezinho que ali está não nasce com o dever de
vais dormir 6 horas seguidas para os papás descansarem. Não. Nenhum de nós nasce com o dever de tu vais gostar da comidinha toda que os pais te vão dar e não vais fazer nada disto e vais comer tudo, porque não. Os deveres são aprendidos. Portanto, nós nascemos todos com direitos e os deveres têm que ser aprendidos. Mas como os nossos educadores, pais ou outros, são frágeis em termos de deveres e como nós aprendemos mais com o que observamos, como os nossos educadores são frágeis, na relação entre o que fazem e o que dizem, o processo de aprendizagem dos deveres, como podem calcular, está inquinado logo à nascença, digamos assim. O desenvolvimento do ser humano é da centração para a descentração. É do eu, para, afinal existem outros. Mas também há adultos que se mantêm aqui no eu. Não há outros. Portanto, o processo ainda não se deu. E já são adultos. O processo de desenvolvimento, a partilha e a empatia têm que ser aprendida. O que é que se diz à criança? Vá, dá lá um bocadinho ao mano. Ou então tira-se assim um bocadinho mais... Eu lembro-me. A minha mãe conta esta história, porque eu não me lembro. Vá, dá um bocadinho de queijo ao pai. E eu... Depois dei um bocadinho. E a minha mãe disse, não, parte ao meio. E eu, como fiquei furiosa, era pequenina, fiquei furiosa porque tinha que dar metade ao pai, deitei o queijo para o chão. Claro que levei uma palmadita, mas deitei o queijo para o chão. Porque eu não queria dar a metade. Portanto, a partilha é aprendida. Ninguém nasce a saber partilhar. A empatia, sentir o que é que o outro sente, calçar os sapatos do outro, é aprendida. Ninguém ninguém nasce a ser empático. O egoísmo, todos nós sabemos o que é, nascemos com ele. Agora, o desenvolvimento faz-se do egoísmo para o altruísmo, para a abnegação, para a caridade, para a desambição, para o desapego, para a entrega, para a renúncia, para a generosidade, para a longanimidade. Tudo isto são antónimos de egoísmo. E o processo de desenvolvimento é feito assim. O desenvolvimento é feito da rigidez de pensamento para a flexibilidade, para a aceitação da diferença, para a capacidade de compreender o mundo com os olhos do outro. Pronto, posto isto, vamos então entrar no campo um bocadinho, não vos querendo maçar muito, tenho que falar um pouco sobre violência, vamos entrar um bocadinho, mas esta é a introdução para nós percebermos um pouco, porque a violência tem tantas causas e é tão interna que nós temos que compreender, de facto, estas questões do desenvolvimento humano para também a compreendermos um pouco melhor se quisermos aceitar e trabalhar com agressores. E uma coisa vos posso garantir, é das coisas mais difíceis para mim. Eu tenho vontade de ser agressora, quando às vezes estou perante um agressor. Tenho vontade. Mas se o meu papel é o de tentar fazer com que aquela pessoa mude e deixe de haver vítimas, então eu própria tenho que ter o meu desenvolvimento de altruísmo, longanimidade, caridade, abnegação. Tenho que estar preocupada com essas coisas para poder também atuar. Então a violência pode ser interpessoal. Vamos falar de 3 tipos de violência, ou 3 géneros. Interpessoal, quando uma pessoa agride outra, um membro da comunidade. Comunidade pode ser os membros de igreja. Pronto, quando um de nós agride outro, física ou verbalmente, as duas coisas são violência. Ou então a violência doméstica, a intrafamiliar, que todos nós ouvimos muito falar ultimamente. E a violência doméstica e intrafamiliar não é só entre cônjuges, é entre membros de família, não é? É entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. Eu tenho pessoas, estão
pessoas que estão ao nosso encargo de trabalho de equipa que estão presas por violência contra os pais, por violência contra os irmãos. Portanto, não é só por violência contra as mulheres ou contra os maridos ou contra as mulheres. Pronto. Depois há também o crime de maus tratos, que é outra área. A violência doméstica é aquela que se passa realmente no espaço intrafamiliar. Mas não só, pronto, também pode acontecer fora desse espaço. O que interessa é que é entre membros da mesma família. E este tipo de violência interpessoal é toda a ação ou omissão. É que a violência não é só agir, também é não fazer nada. O silêncio, às vezes, é muito violento. Quando nós precisamos de alguma coisa, o silêncio entre família é extremamente violento. Porque a gente não sabe o que é que vai sair dali. Portanto, a violência interpessoal é toda a ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica ou a liberdade e o direito pleno da outra pessoa da família. Pode ser cometido dentro ou fora de casa com os membros da família, não é? Depois temos a violência coletiva, que é a violência extrafamiliar, que é a violência comunitária, que é aquela que acontece no ambiente social geral, e já falámos há pouco sobre as questões das guerras, sobre as questões de ataques terroristas, sobre alguém que resolve, como aquele jovem que por acaso não conseguiu, mas que ia entrando pela Faculdade de Ciências e levava uma arma para matar quem encontrasse. E pode ser dirigida, às vezes, contra grupos específicos, não é? De grupos sociais específicos, pode ser económica, política, etc. E depois há a violência autodirigida, que é a violência contra mim, que eu causo a mim própria, a autoagressão, a automutilação, os comportamentos suicidas. Tudo isso é agressão também. Nos tipos de violência, nós encontramos a violência física. Todos sabemos o que é violência física, é aquela que é mais, digamos, palpável, não é? Se vemos alguém com o olho negro ou com umas nódoas negras, por muito que se diga que tropeçou, caiu da escada, caiu na banheira, escorregou, às vezes há aqui, pode ter escorregado, não digo que não, mas às vezes há aqui situações, porque é que é visível, é que é de facto palpável e envolve qualquer... O dano físico maior e último é a morte, de facto, mas há muitos danos físicos, há muitas sequelas físicas graves. Há pessoas que ficam sem andar e que ficam o resto da vida em cadeiras de rodas, vítimas de uma agressão física da parte de alguém. Abrange o uso intencional da força, a utilização de objetos, armas de fogo, armas brancas, ou então produtos nocivos, como, por exemplo, ácidos. E já todos ouvimos falar de pessoas que queimam outras pessoas com produtos ácidos. Das coisas mais dramáticas que eu assisti, uma vez num hospital, foi visitar uma vítima que foi queimada com ácido sulfúrico. Daqui até à parte do ventre. Terrível. Espero que ela tenha conseguido recuperar alguma coisa emocionalmente, porque em termos de pele e de corpo é de facto é difícil, não é? É difícil. E pode-se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, torções, não é? Quando nós vemos assim, da cá Fernanda, não te vou aleijar, torce-se assim, anda cá, mãe, aquilo torce e puxa-se. Às vezes eu vejo, e já vi, torce-se assim o bracinho todo da criança, anda cá, senta-te aqui, pum, não é? Estás-te a portar mal, pega-se assim, dá-nos um repente, nós dizemos, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto. Primeiro começamos com o gesto, olha, e ele continua. Olha que eu vou aí, e ele continua. Vai-se lá, pega-se assim, pum! Quem nunca fez isto, eu já fiz com os meus sobrinhos.
Já estou quase a dar a resposta à pergunta, mas pronto. Mas eu depois dou melhor no final. Mas, de facto, envolve estas coisas. Isto é ato violento. Beliscões, torções, empurrões, arremesso de objetos. Vou à televisão, vou a tudo o que está aqui em cima da secretária, os livros. Há um pontapé que é dado numa cadeira ou no banco para não se dar na pessoa que está à nossa frente. O pontapé vai para a cadeira ou para o banco. Isto é tudo violência física. O arremesso de objetos, aliás, para nós técnicos é um grande sinal. Quando há arremesso de objeto ou arremesso do telemóvel, a pessoa irrita-se e atira com o telemóvel. Estás pai a falar, cala-te, não sei o quê, pumba, lá vai o telemóvel. Principalmente no namoro. Cuidado, namorados que aqui estão, cuidado. Arremessos de telemóveis, arrufos de não falar mais, andar a controlar a toda a hora e a todo o instante onde é que foste, onde é que vais, para onde é que mandaste as mensagens. Atenção, porque tudo isto são prenúncios e são atos, de facto, violentos. Depois temos a violência sexual. E a violência sexual é todo e qualquer ato de cunho sexual. Desde as violações, os assédios, a exposição à nudez, etc. E ocorre quando não há o consentimento de uma das partes para o ato, ou então quando a vítima não consegue, de facto, reagir ou então opor-se ao ato sexual. E aqui eu gostaria só deixar uma pequena reflexão. Existem crianças pequenas aqui, adolescentes, pais, mães, avós. A sexualidade foi criada por Deus, é normalíssima. E os nossos filhos têm que ter a liberdade de conseguir perguntar com liberdade ao pai e à mãe e falar sobre estes assuntos. Porque eles precisam saber. E nós precisamos de ter o despreconceito e não pensar, está a perguntar, se calhar já deve querer ter relações. Não, não tem nada a ver. Na igreja, eu estou na igreja desde que nasci. Eu nunca ouvi em nenhuma reunião de jovens algo a tratar sobre este tema. Estou a falar da minha experiência. Outros poderão ter. E inclusive é naqueles programas single, lembram-se, há os single dos solteiros, dos encontros, era a pastora Hortelinda ainda a responsável pelo departamento de família, e eu disse, dos temas deveria ser a sexualidade entre solteiros. Sabes, Cristina, isso é uma coisa complicada. Olha, não sabia. Porque se a igreja não falar, se os pais não falarem, as pessoas podem ser vítimas de violência sexual sem o saberem. E o que eu estou a dizer é com conhecimento de causa daquilo que eu vejo. Portanto, é importante nós abordarmos este assunto com os nossos jovens, com as nossas crianças. E eles terem essa liberdade. Depois temos a violência psicológica. E vamos a Mateus, no capítulo 5. A Bíblia fala destas violências todas e desta da violência psicológica também fala. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Diz: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, a violência psicológica ocorre quando há um abuso de poder ou uma agressão por palavras. A violência psicológica é uma violência verbal e gestual. A nossa cara diz tudo na violência psicológica, muitas vezes. Portanto, gestos, palavras, exposição, humilhação, às vezes humilhação dos nossos filhos com repreensões à frente de outras pessoas, quando algumas daquelas questões deviam ser feitas em privado, mas estamos a humilhar. É toda a forma de rejeição, de depreciação, de discriminação, de desrespeito
e que vai contra a autoestima da pessoa. Por isso eu dizia à irmã que não sei o nome, há pouco na escola sabatina, é verdade que a Bíblia diz sede prudentes, não é? Sede mansos e prudentes. Nós temos de também ser prudentes. Nem devemos deixar que nos acabem com a nossa autoestima, nem podemos acabar com a autoestima de alguém. Isto faz parte da violência psicológica, que muitas vezes também é chamada de violência moral. O bullying é uma forma de violência em espaço escolar, muitas vezes psicológica, também física, e também há o ciberbullying, que está muito... estando atentos, de facto, as redes sociais, às vezes, são veículos para se chegar e se violentar, de facto, uma pessoa. Depois temos a violência por privação ou abandono, que é aquela que parte da negação, digamos assim, das condições necessárias para uma vida digna. E aqui às vezes estão envolvidos grupos mais necessitados, como sejam as crianças ou os idosos ou pessoas com deficiência. Ainda hoje se falava na televisão, hoje não, ontem, eu ouvi isto ontem, sobre o que é que ainda é preciso fazer para as pessoas com deficiência. Portanto, para terem, de facto, condições para uma vida mais digna, quanto mais não seja para se deslocarem. E esta negação, essa privação que não permite o bom desenvolvimento dessas pessoas e o bem-estar dessas pessoas é também uma situação de violência. Bom, a nossa União fala em prevenir a violência. Como podemos prevenir a violência se ela faz parte integrante da história da humanidade? Começou tão cedo e ela vem se amontoando. Existem muitos exemplos, teorias, práticas, estratégias, e todas são válidas. E eu considero que tudo é válido desde que ajude a evitar e a prevenir. Eu pensei que são os 4R, que talvez possam, talvez esta estratégia possa de alguma forma prevenir o ciclo da violência. Os 4 R's. O primeiro R é o respeito. Ok. Quando duas pessoas iniciam uma relação, sejam namorados, seja que depois passam a marido e mulher, sejam amigos, seja pai e filho, não é? Ou mãe e filho, quando se conhece, quando começa a relação, não é? Quando os filhos nascem, começa ali a relação. Quando duas pessoas iniciam uma relação, cada uma tem uma história relacional para trás diferente. Nem sempre positiva, certo? Nem sempre positiva. E cada uma também tem expectativas sobre aquela relação. Algumas expectativas convergem, outras divergem. Mas isto é normal. Senão, quer dizer, só Adão e Eva que eram perfeitinhos. A partir do momento que saíram do jardim do Éden, que entrou o pecado, começou a haver diferenças de expectativas. Portanto, é perfeitamente natural isso acontecer. Como cada pessoa está em construção, eu estou em construção, em desenvolvimento, então eu nesta minha construção, neste meu desenvolvimento, eu causo atritos ao outro. É normal isso acontecer. E especialmente quando acontece algo que eu não espero. Ou então algo que eu acho que não devia acontecer, ou que não devia ser assim, não pode ser assim. Não deves agir desta maneira. Nós somos especialistas em achar o que é que os outros e como é que os outros devem agir. Já não somos tão especialistas em relação a achar como é que devemos fazer. Mas dar opiniões sobre devias deitar mais cedo, devias deitar mais tarde, não devias comer assim, não devias comer assado, devias ir ao ginásio, devias estudar mais a Bíblia. Olha, que tu devias estudar mais a lição da escola sabatina, que não andas a estudar. Nós somos especialistas em achar e em emitir o que é que os outros devem fazer. O nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos. Sobre nós, ficamos um pouquinho mais caladinhos, não é? Porque isso exige uma grande reviravolta interior, que nem sempre estamos dispostos a fazer. E assim,
Esperar uma coisa numa relação e surgir outra, para quem, por exemplo, se casou há pouco tempo ou vai se casar entretanto, por exemplo, no caso disso, é o maior desafio da história de uma relação. E entre pais e filhos é a mesma coisa. Esperar-se uma coisa de um filho e depois sai outra completamente diferente. E quando é filho único? Bem, quando há 3, 4 e 5 é a mesma coisa. Mas quando é único, as energias foram todas focadas naquele. Por qualquer motivo é único, não interessa. As energias foram todas focadas naquele. As expectativas foram focadas naquele. E ele ou ela, por qualquer motivo, quer fazer outra coisa. Isto é complexo. E aqui começam, os atritos são maiores. O que é que faz o respeito? É eu conseguir lidar com coisas opostas. É o sentimento que me permite não fazer nem dizer coisas desagradáveis ao outro, mesmo que me seja oposto. É isso que faz o respeito. Segundo R, reciprocidade. Reciprocidade significa dar e receber. Por isso é uma condição essencial para uma relação saudável. E esta é a correspondência mútua entre as pessoas e pode associar-se àquela expressão hoje por mim, amanhã por ti. E a reciprocidade é algo que, por isso mesmo é que às vezes está associada à solidariedade e à hospitalidade, mas é algo que, embora todos nós consigamos até compreender que ela faz falta, nem sempre, ou a maior parte das vezes, não lhe damos a devida atenção, porque a reciprocidade exige muita atenção entre o equilíbrio que existe na relação entre dar e receber. E normalmente ou damos demais e depois andamos amuados e a queixar-nos que sou eu para tudo, sou eu sempre que faço tudo, até o dia que às vezes as coisas estouram, ou então exigimos demais, percebem? E este equilíbrio tem que haver numa relação, pais, filhos, cônjuges, namorados, amigos, este equilíbrio entre dar e receber. E temos que estar sempre atentos a este equilíbrio entre dar e receber. Não pode haver uma pessoa que tenha mais poder do que outra na relação, porque se há, a relação não é saudável e pode levar aos tais sentimentos disruptivos que se vão amontoando. Agora, mesmo quando há respeito e reciprocidade num nível quase perfeito, que é difícil, mas eu acredito que tem que ter fé, não é? Eu tenho fé nas relações humanas, acredito que em alguns casos, em alguns casais, em algumas famílias isso existe, mesmo quando há nesse nível quase perfeito, surgem, de vez em quando, o quê? Atritos. Porque nós estamos em construção. Surgem conflitos. Porque nós frustramos-nos uns aos outros. Nós zangamos-nos uns com os outros. Nós irritamos-nos. Às vezes há alturas que nós até pensamos, eu hoje nem posso ouvir a voz dele. Ai, o riso dele ou dela hoje está-me a dar aqui. Ou então ouve-se os passos, é ele ou ela que se está a aproximar, isto já me está a criar aqui. No outro dia uma colega minha dizia-me, a propósito de uma pessoa de família dela, só o riso dela ao telefone, atenção, estava do outro lado, me irrita. Estão a ver? Portanto, nós irritamos uns aos outros, mesmo que o respeito e a reciprocidade estejam num nível perfeito. Então, se há os conflitos, a partir do momento que há o conflito, tem que surgir o outro R, que é a reconciliação. E a reconciliação é o restabelecimento de relações entre pessoas desavindas, após, de facto, o surgimento do conflito. É a restauração da relação amigável, da relação saudável e da relação pacífica. É o conciliar aquilo que aparentemente é oposto, ou mesmo oposto. A nível religioso, todos sabemos que a reconciliação é o fim da separação
entre Deus e a humanidade, causada pelo pecado. A reconciliação aqui é o fim da separação entre os cônjuges, o fim da separação entre pais e filhos, o fim da separação entre amigos. É isso que é reconciliação. E a reconciliação implica mudança de atitudes e mudança de conduta. Se não houver a mudança das atitudes e da conduta que levou ao conflito, não há reconciliação. Então, para isso, é necessário o último R, que é readaptação. Respeito, reciprocidade, reconciliação, readaptação. Adaptar-me ao que vem do novo ou então às coisas velhas que até passaram a ser novas. E este ciclo dos 4 R's, respeito, reciprocidade, reconciliação e readaptação, é contínuo. Não é respeito hoje e reconciliação amanhã. É contínuo. As 4 coisas estão juntas, andam a par nesta engrenagem e diariamente nas nossas relações. E exige o reconhecimento dos erros individuais e dos erros coletivos. Não sei se algum dos irmãos alguma vez viu ou leu o livrinho Os Meus, os Teus e os Nossos. É um livrinho antigo sobre... Eu creio que foi escrito pelo psiquiatra Daniel Sampaio. Sobre separação... Não sei. O nome do autor não vou arriscar. Eu penso que é ele, mas não vou arriscar. Mas é Os Meus, os Teus e os Nossos. Sobre pessoas que se separaram e depois que casaram de novo. Quando se separaram tinham filhos, quando casaram de novo o outro já tinha filhos e depois ainda vieram filhos. Portanto, os meus, os teus e os nossos. E aqui, na questão do erro, é igual. É o reconhecimento dos meus erros, dos teus erros e dos nossos erros. E este ciclo exige este reconhecimento constante e perseverança, de facto, na mudança. Ninguém muda se não reconhece o erro. Digo-vos, das coisas mais difíceis é fazer programas de violência doméstica com uma sala. Normalmente os programas têm até mínimo 6, máximo 20 pessoas. E quando temos uma sala com 20, mas basta ter a sala com 6, porque eu já tive a sala com 6, e olhamos para aquela assistência e ninguém reconhece o erro. Ninguém. É como Caim, não fiz nada. Não atirei da escada, não bati, ninguém. E não são só homens, atenção. Há homens e mulheres. Não pensemos que são só os homens que são agentes da violência doméstica. Portanto, ninguém muda se não reconhecer o erro. Ninguém se arrepende se não reconhecer a transgressão. E uma vez iniciado o ciclo de violência, no dia em que um casal, seja de namoro ou seja já casado, ou então no dia em que pai ou mãe e filho tiverem um conflito e nesse dia, ou mesmo amigos, tiverem um conflito, uma situação qualquer que criou conflito, se nesse dia não resolverem a situação antes de se irem deitar, garanto-vos que no outro dia qualquer situação que venha ali, uma areiazita na engrenagem, vai aumentar o sentimento negativo que ficou do dia anterior. E isto vai se sedimentando. Portanto, há que cortar logo, digamos, pela raiz, quando o ciclo se inicia. Porque quando o ciclo se inicia, ele alimenta-se. O ciclo da violência alimenta-se a si próprio. Entre poder e subjugação, pois tem fases que nós chamamos fases de lua de mel, em que parece tudo bem, tudo em paz, quando de repente, por qualquer situação, volta outra vez a iniciar-se, volta a haver uma agressão e volta a haver o caos. Por isso é que se compreende o versículo, um dos primeiros versículos que nós lemos aqui, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E eu às vezes eu ponho-me a pensar, eu lembro-me quando era miúda, pensava algumas promessas e profecias bíblicas e eu pensava, mas será que isto vai acontecer? Sabe, as nossas dúvidas enquanto estamos a crescer como jovens, será que vai ser assim?
hoje chego, olha, afinal era, foi mesmo, já aconteceu, já. E neste, eu às vezes quando vejo pessoas encostadinhas com a cabecinha na outra pessoa, porque se amam, casais que dão a mão e que estão juntos, será possível o amor esfriar de tal forma para o final que se odeiem pais e filhos, casais, irmãos? Será possível? A Bíblia diz isso. Portanto, se as outras profecias foram cumpridas, provavelmente esta também será. Portanto, por isso é que eu disse no início, resta-nos vigiar e orar muito para estarmos naquele grupinho pequenino que não terá o amor esfriado. Porque é fácil, não é? Porque depois Satanás também sabe como há de trabalhar connosco. E, posto isto, além dos 4 R's que vos apresentei, e de tudo o que abordei de uma forma muito rápida, porque violência é um curso universitário, portanto, são muitos anos. Serei capaz de atos violentos? Sim, sem dúvida. Já cometi atos violentos, agora sou eu, e também fui eu a primeira. Já, confesso. Já. Voltarei a cometer outros, de certeza. Se eu não tiver o cuidado de me submeter inteiramente à última passagem bíblica que eu vou dizer. E depois ainda há outra questão, é se nos arrependemos ou não dos atos violentos que tivemos. Porque o arrependimento implica mudar completamente, não é? Portanto, isto já é depois, de facto, o caminho, a caminhada que nós fazemos para chegarmos a Gálatas, que foi lido na escola sabatina. As coisas parece que se conjugaram, o dia coincidiu, não é? O Gálatas 5, versículos 22 a 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que vamos estudar na lição da próxima semana, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. São os frutos do Espírito. Subjugados no Espírito, aí sim não teremos atos violentos. Enquanto isso não acontecer, seremos capazes de os ter. E com isso vamos ferir muita gente. E nem nós imaginamos as repercussões que isso vai ter na vida dessa pessoa. Portanto, para a Igreja, e estou a falar para a Igreja, claro que para um grupo de agressores de violência doméstica, pessoas que estão presas, se eu falasse sobre isto, eram capazes de assim nestes termos, de acharem tem que haver outro tipo de preparação, outra coisa. Eu estou a falar para pessoas de Igreja, creio que me entendem todos. Há atos violentos dentro da Igreja, entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Não vale a pena pormos a cabeça, esconder a cabeça na areia. Pode ser evitado. Pode, seguindo estes 4 R's e subjugando-nos ao poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, de facto, como famílias e como Igreja, quebrarmos, não deixarmos que o ciclo da violência se inicie. Um resto de bom sábado para todos e depois uma boa semana.